Temos com o resumo do próximo capítulo de Um Refúgio para o Amor, mas antes se inscreva no canal, ative as notificações e deixe seu like. Segunda-feira, 23 de outubro. Maximino liga para Pedro Campos e o confronta de como chegou uma confissão dele no tribunal na Colômbia. Pedro diz que Cláudio passou muitos anos preso e que era justo que pelo menos fosse declarado inocente. Ele diz que já não é mais sócio dele e que não o servirá mais. Maximino fica furioso e jura vingança. Clara e Julieta chegam na mansão Torres Landa para o almoço familiar. Clara se irrita por Rodrigo não estar na mansão e faz várias reclamações para Roselena. Ela pede o apoio da sogra para que convença Rodrigo a ir para o Canadá com ela. Roselena diz que vai falar com Maximino para que ele faça Rodrigo ir para o exterior. Rodrigo chega nesse momento e diz à mãe: nem você e nem ninguém vai decidir o rumo da minha vida, eu preciso falar com você a sós. Roselena fica assustada. Julieta diz à filha que acha que aquele almoço vai estar incrível. Já no escritório, Rodrigo diz a Roselena que já sabe toda a verdade, que ela entregou Luciana quando era apenas um bebê. E que enganou Linhares fazendo ele acreditar que sua filha estava morta. Roselena fica chocada e Rodrigo a enfrenta. Rodrigo a pega pelos braços e exige que ela confesse a verdade. Sem saída, Roselena assume seu crime na maior cara de pau. Rodrigo diz à cobra que foi ver Luciana e ela mesma confessou sua gravidez, que é filha de Cláudio. Ele diz que ela contou que Roselena a colocou nos braços de Paz Jacinto. Roselena diz que Paz debochou dela pois havia jurado que jamais voltaria. Rodrigo puxa a mãe pelos braços e manda ela parar de culpar os outros por seus erros. Roselena conta ao filho o inferno que viveu nesses 19 anos pela grande culpa que sentia pelo pecado que cometeu. Rodrigo diz a Roselena que ela acabou com sua vida por ter o separado de Luciana. Hipócrita, lacraia infeliz, diz Rodrigo: o que eu posso te dizer? Nas guerras sempre há vítimas, e essa era uma guerra entre a Aurora e eu. Me dói muito que você tenha sido uma vítima. Rodrigo fica indignado pela mãe não se arrepender de nada, e ressalta que sente muita vergonha por tudo que fizeram contra Luciana. Roselena diz que fez o que fez para se vingar de Aurora, pois ela era amante do pai dele. Rodrigo fica incrédulo e diz que de qualquer forma o que ela fez foi um crime. E que Luciana não tinha culpa de nada. Roselena pega o telefone e desafia Rodrigo a ligar para a polícia e a denunciar. Rodrigo alega que jamais denunciaria sua própria mãe. Demonia Roselena diz que não se arrepende de absolutamente nada, e que se pudesse voltaria a fazer tudo novamente. Rodrigo fica chocado. Ele diz a Roselena que seus irmãos devem saber de toda a verdade e que agora mesmo as mentiras cairão por terra naquela casa. Roselena diz que ela mesma vai confessar a verdade durante o almoço. Rodrigo chega misterioso e todos estranham. Cláudio pede a Luciana que vá com ele para a capital, pois no dia seguinte vai se reunir com os Torres Landa para fecharem um acordo sobre a fortuna. Alterada e tensa, Roselena se prepara para dizer a verdade. Ao chegar na mesa do almoço, encontra todos reunidos esperando por ela. Diante de todos, Roselena diz que é uma pecadora que pecou contra Deus e contra sua família. A lacraia sem vergonha finalmente revela que não cumpriu a última vontade de uma doente, que colocou em seus braços uma criança recém-nascida, e que ao invés de cuidar dessa bebê a entregou. Roselena diz que entregou essa bebê sem se importar com seu destino. E que essa criança que entregou é Luciana. Todos ficam chocados com a grande revelação. Roselena diz a todos que sabe que nos olhos deles é a mais cruel das mulheres. Luciana diz a Cláudio que não para de pensar em Rodrigo e que a comoveu demais ao vê-lo chorando após descobrir toda a verdade. Roselena revela aos seus filhos toda a inveja que sentia de Aurora. A lacraia diz que se manteve toda a verdade em segredo foi para não os ver sofrer. Roselena conta que ela e Aurora eram amigas até que ela se meteu com Maximino. Intervém e diz que ele e Aurora nunca foram amantes. Roselena conta aos filhos que Cláudio foi preso, que o parto de Aurora se adiantou e que ela só tinha ela como apoio. Ela diz que as coisas se complicaram no parto e que a Aurora acabou ficando fraca, e pediu que ela cuidasse de sua filha porque sabia que iria morrer. Roselena diz que a Aurora implorou que ela recebesse Luciana como sua filha e que cuidasse dela, mas confessa que não fez isso. Cruel, a lacraia diz que traiu Aurora por ciúmes, porque ela se meteu entre o pai deles e ela, e que entregou a filha dela para se desfazer daquela maldita criança que era o fruto de uma traição.
Patrício diz à mãe que Luciana era uma bebê e a chama de covarde. Roselena, cínica, diz que tudo o que fez foi um ato de amor a Deus e a seus filhos. Maximino obriga Roselena a revelar o que fez para enganar Cláudio Linhares. Sem saída, Roselena confessa aos filhos que tirou os restos de um bebê para colocar no túmulo de Aurora Linhares, para que ele pensasse que fosse sua filha. Jana, Patrício e Rodrigo ficam horrorizados. Clara e Julieta só se divertem com o barraco.